Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, obviamente que hoje é o dia que se faz, ainda que rapidamente e mesmo que superficialmente, um primeiro balanço do processo eleitoral que ocorreu nesse domingo. E como já foi dito aqui por vários deputados que me antecederam, senhor presidente, nós temos esta eleição como uma eleição atípica, diferente de todas as outras eleições que participamos, e uma eleição que tem talvez um dos índices mais altos de polarização de toda a história recente do país. Mas eu venho aqui também, senhor presidente, porque me interessa pensar o que virá para o futuro. Eu acho que a eleição para deputados, para governadores, terminou ontem. Nós temos uma eleição daqui a 10 dias para o presidente da República, segundo turno. Hoje, o candidato do nosso partido, Fernando Haddad, esteve em Curitiba. Nós faremos, obviamente, um debate com a população a respeito do que significam essas eleições para os próximos anos, para as próximas gerações. E aqui na Assembleia Legislativa, especificamente, senhor presidente, eu quero fazer um registro que me parece necessário, deputado Franschini, ao tempo em que cumprimento os deputados que foram reeleitos, as deputadas que foram reeleitas, e aqueles que participaram do processo como um todo, porque não é só porque você é eleito ou não, que você tem ou não mérito. Eu acho que o mérito está em todos aqueles que participaram, alguns com mais dificuldades, outros com menos dificuldades, alguns não participaram, como é o caso do deputado Prazic, pessoa com quem eu tive prazer de conviver nesses 16 anos, deputado Prazic, e obviamente que nós sentiremos a sua falta, não tenha a menor dúvida. Faço esse registro porque eu acho necessário. O senhor sempre foi uma pessoa extremamente ponderada, uma pessoa leal, todas as vezes que tivemos embates aqui dentro, pessoa que fez por onde merecer o fato de estar aqui há 20 anos, que o senhor ficou na Assembleia Legislativa. Volto a dizer, sentiremos sua falta, porque eu acho que mais do que nunca, aqui no Paraná e no Brasil, nós precisamos de pessoas que tenham um mínimo de equilíbrio emocional, equilíbrio político. O professor Tercílio, Vossa Excelência, que está retornando. Pessoas que saibam fazer o debate não com o fígado, mas com a cabeça, que saibam fazer o debate em cima de propostas, de ideias, e que entendam que eleições são passageiras. Nós podemos hoje ter os votos suficientes para mantermos um mandato por mais 4 anos e daqui a 2, 3, 4 anos, talvez, alguns que pensam que ficarão eternamente não estejam aqui. Quem viu o que aconteceu com o governador Carlos Alberto Reis, governador Carlos Alberto, e o que viu hoje, certamente é uma surpresa muito grande, como é uma surpresa com o ex-governador e ex-senador Requião. Eu não gosto, falei isso à deputada Vitória, não gosto do que aconteceu com o ex-governador Richa, já havia dito nas tribunas, repito, acho que a interferência que ocorreu nos dias finais dessa eleição é indevida, não que ela não possa ocorrer, porque legalmente ela pode, mas ela atrapalha o processo eleitoral. Tudo o que se falou do governador Richa, da sua família, do seu irmão, tudo o que se fez, poderia ter sido feito antes, talvez, e a população decidisse, mesmo que decidisse pela mesma situação, mas se decidiria sem a emoção do momento, decidiria muito mais com racionalidade. E eu creio que nós teremos que pensar muito sobre o que está acontecendo no nosso país. Não é possível que o que ocorreu, por exemplo, com a ação do Sérgio Moro, há 15 dias ou há 10 dias antes da eleição, dizendo que não havia problema em levantar o sigilo de parte da delação feita e ainda não homologada pelo ex-ministro Palocci, que não interferiria. Óbvio que interfere. Então é preciso que nós saibamos que algumas pessoas ou participam da vida política e se submetem, como nós fizemos no último domingo, ao processo eleitoral e, obviamente, se eleitos, vêm para as casas legislativas, ou mantêm a discrição recomendada pelo cargo e fazem aquilo que nós esperamos do nosso judiciário, fazem aquilo que nós esperamos do nosso Ministério Público, que é fazer exatamente a lei, mas a lei dentro de um processo que não interfira
diretamente ou propositadamente ou não, mas não interfira diretamente nos resultados, dada a emoção que isso provoca. Eu quero aqui também, senhor presidente, senhores deputados, fazer um reconhecimento aos deputados da oposição e do Bloco Independente. Deputados da oposição e do Bloco Independente que nestes 4 anos, sem nenhuma emenda, tiveram, a maioria deles, o retorno através do processo eleitoral para esta casa. Tiveram muitos deles dias difíceis, porque é difícil ser oposição. É difícil você fazer oposição e estar do lado certo e muitas vezes ser derrotado por outras razões que não pelo argumento, que não pela situação que está se vivendo naquele momento. Dia 29 de abril não é uma página virada. Dia 29 de abril continua muito viva na nossa memória. Dia 29 de abril, para nós, continua sendo um momento muito triste para a história do Paraná. E eu espero que nunca mais se repitam datas como 29 de abril, porque ele não reflete aquilo que nós queremos para o Estado do Paraná. Então, a bancada de oposição, que eu tive a honra de liderar por dois períodos, que é liderada hoje pelo deputado Anibele, eu reconheço que foram extremamente leais, extremamente corretos, e aquela bancada independente que muitas vezes esteve junto conosco, nós devemos, professor Tercílio e os demais deputados, nós devemos reconhecer que fizeram um grande esforço, como disse o deputado Pacheco aqui, um grande esforço para se manterem naquilo que entendiam ser correto, ético e necessário. Por isso, senhor presidente e senhores deputados, eu espero que nós tenhamos um próximo período, talvez de debates muito duros aqui dentro. Embates muito duros, porque nós sabemos que o nosso candidato do meu partido, perdeu as eleições, deputado Rosinha, fez um belíssimo trabalho, mas perdeu as eleições. Como a Miriam, nosso candidato ao Senado, perdeu as eleições. Como perdeu as eleições o candidato do PMDB, como perdeu também, infelizmente, o senador Requião, do PDT, o senador do PDT também, e assim outros deputados de outros partidos. E nós sabemos que o nosso caminho nesse momento é olharmos para frente, sabendo que seremos aqui dentro dessa casa e faremos aquilo que é o nosso papel, que é fiscalizar e alertar o governo quanto aos seus erros. Espero que o governador eleito, Ratinho, possa fazer um bom governo, possa ter a serenidade de entender que governos são transitórios, governos são passageiros, governos não são definitivos, que erros, quando apontados, não são para destruir o governo, e sim para corrigi-los. Lembro aqui, deputado Anibele, que a patrulha do campo foi denunciada por nós em 2012, que a alimentação nos presídios já foi denunciada por nós há mais de 6 anos, que os processos que levaram o governo Richa e parte da sua base a uma situação constrangedora foi denunciado por nós. A situação da Sanepar, da Copel, da Compagás, da usina elétrica Gás Araucária, os aumentos absurdos na água, na luz, o pedágio, que continua sendo uma página aberta, o pedágio e as suas consequências, com a prisão de alguns dos empresários mais conhecidos do Estado do Paraná, não foram feitas para destruir o governo. As denúncias foram feitas para alertar o governo, que não quis nos ouvir. Preferiu ficar ao lado, muitas vezes, de quem apenas os adulava e dizia aquilo que queria ouvir. E, obviamente, que incorreram naquele erro que, muitas vezes, naquele momento pode ser benéfico para o governante, mas é trágico para o Estado e trágico para o país. Então, senhores deputados, senhor presidente, continuamos na luta. E como já falei aqui, deputado Prazic, fizemos aquilo que São Paulo, ao término de sua vida, comentou e ficou famoso. Terminamos a carreira, combatemos o bom combate, não negamos a fé. E vamos continuar fazendo isso. Vamos combater o bom combate, vamos combater os radicalismos, vamos combater a histeria, vamos combater o fascismo e vamos continuar nossa carreira. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.